Tudo se inicia com Saul insistindo para que Marina volte para ele. Seus olhos carregam uma mistura de arrependimento e esperança enquanto ele garante que desta vez, ela pode ter a família que sempre sonhou. Ele promete que não quer perdê-la, suas palavras são cheias de emoção e sinceridade. Marina o observa em silêncio, mergulhada em pensamentos, sem saber se deve acreditar nele novamente. Enquanto isso, Adriana conversa com Constanza, tentando fazê-la entender que seu pai tem razão. Ela acredita que a tia está se apegando demais à menina e que essa situação não pode continuar assim. Constanza, no entanto, defende sua decisão, explicando que Corina estava doente e que não poderia deixá-la sozinha em qualquer lugar. Adriana, preocupada, pergunta onde está a mãe da criança. Constanza responde que ela saiu para buscar algumas roupas e que não deve demorar a voltar. A conversa é interrompida pelo som da campainha. Adriana vai atender e se depara com Corina, que chega agradecendo por terem cuidado de sua filha. Mas há algo no olhar de Adriana, uma desconfiança crescente. Longe dali, Gonçalo e Regina aproveitam a lua de mel. Enquanto observa a paisagem paradisíaca, Regina se pergunta como devem estar as coisas em casa. Gonçalo segura sua mão com carinho e a tranquiliza, dizendo que este é o momento deles, que precisam aproveitar cada instante juntos. Ela sorri, concordando que ele tem razão. Por um breve instante, esquecem o mundo ao redor. Na fazenda, Aníbal está mais reflexivo do que de costume. Ele confessa a Alison que se sente um pouco estranho depois de ter contado tudo para ela. Com um olhar doce, Alison o tranquiliza, dizendo que pelo menos, ele se libertou de um peso. Para aliviar a tensão, ela inicia uma brincadeira e começa uma guerrinha de pão. No meio da brincadeira, finge que ele a machucou, cobrindo os olhos de forma dramática. Aníbal se desespera, mas logo percebe que era apenas uma brincadeira e, sem pensar duas vezes, começa a fazer cócegas nela. Os dois riem, o clima entre eles se intensifica por um momento, mas, constrangida, Alison se afasta e pergunta se ele quer um copo de água. Enquanto isso, no evento de inauguração do restaurante de César, Adriana e Matias chegam e logo encontram Serena e Diego. O casal, radiante, compartilha a novidade: eles vão se casar. Diego olha para Matias com um sorriso sincero e pergunta se podem apagar o passado. Matias, sem hesitar, afirma que sim. A reconciliação traz um alívio ao ambiente. Em meio à conversa, Julieta se aproxima e Adriana questiona onde está César. Julieta informa que ele disse que já está a caminho. Aos poucos, os convidados vão chegando. Inês e Isidro aparecem acompanhados de Constanza e Honório. Quando finalmente César chega, Adriana pede um momento para conversar com ele, mas ele pede que seja depois. Honório se aproxima de Constanza e pergunta se César não está se lembrando do que aconteceu no casamento de Gonçalo. O temor surge nos olhos dela. Isso seria terrível, ela murmura. César então chama Adriana e Julieta para o momento simbólico de cortar a fita vermelha. Juntos, eles fazem isso e, em seguida, todos comemoram a inauguração do restaurante. Na mansão, Roberta abre a porta e dá de cara com Germano. Sua expressão muda imediatamente para uma mistura de surpresa e tensão. "O que você está fazendo aqui?", pergunta, sua voz carregada de suspeita. Germano, sem perder a compostura, responde que imaginou que ela estivesse sozinha e decidiu visitá-la.
Roberta não sabe se fica irritada ou lisonjeada. No povoado, o padre conversa com Antônio e questiona se Marina já voltou. Ao ouvir que não, seu semblante se torna preocupado. Ele lamenta que a sobrinha tenha ido se encontrar com Saul. Recorda-se de que Marina e Saul tinham tudo para se casar: casa, carro, uma vida confortável. Mas Saul destruiu tudo por causa de sua obsessão com jogos. E se ela cair na conversa dele de novo, o padre se preocupa. Antônio tenta tranquilizá-lo, dizendo que Marina não é mais uma menina ingênua, mas o padre não consegue evitar o aperto no peito. Antônio percebe a angústia e toma uma decisão: vai atrás dela. De volta à mansão, Roberta encara Germano com um olhar desafiador. Jamais imaginei que você teria coragem de aparecer aqui, ainda mais sabendo que meu pai não está, diz, cruzando os braços. Meu tio Honório mora ao lado, ele poderia ter visto você. Germano dá um passo à frente, seus olhos fixos nela. Se você quiser, eu vou embora agora, diz, sua voz firme. Mas Roberta sorri, jogando os cabelos para trás. Gosto disso em você, essa ousadia de não pedir permissão para nada. Ele se aproxima mais, e ela tenta se afastar, mas Germano segura sua mão. Não faz isso, pede suavemente. E, sem resistir, Roberta se rende ao abraço dele. Na inauguração do restaurante, César se coloca diante de todos e começa seu discurso. Seu tom é carregado de emoção. Agradece ao pai pelos momentos que compartilharam e pelo apoio na construção do restaurante. Em seguida, dirige palavras de gratidão a Inês, reconhecendo a oportunidade que ela lhe deu no centro e a chance de ajudar tantas pessoas. Depois, olha para Isidro, dizendo que ele é um verdadeiro exemplo de homem e pai de família. Recorda-se de tudo que aprenderam juntos, especialmente no hospital com Andrezinho. Repete uma frase que se tornou marcante: aqui ninguém se rende. O discurso continua. César agradece a Julieta, por mostrar o verdadeiro significado da amizade sem interesses. Agradece a Matias, por sempre ter paciência e solidariedade. Quando se volta para Honório, suas palavras são carregadas de emoção: obrigado por me permitir fazer parte da sua família. Então, ele olha para Constanza. Seu olhar transborda carinho. Você é única, diz, e a emoção toma conta dela. Seus olhos se enchem de lágrimas. Por fim, ele encara Adriana. Com você, descobri o que é estar apaixonado. Você é maravilhosa. Os dias ao seu lado foram os melhores da minha vida e me prepararam para o que está por vir. Adriana leva as mãos ao rosto, tentando conter as lágrimas, mas é impossível. César ergue a taça para brindar. Todos o acompanham, celebrando aquele momento. Mas, de repente, algo acontece. Ele vacila. Seus olhos perdem o foco. A taça escorrega de seus dedos e se espatifa no chão. Num instante de horror, ele cai. O silêncio se espalha. O desespero toma conta. Julieta se ajoelha ao lado dele e tenta encontrar seu pulso. Sua expressão se transforma em puro pânico. Não estou sentindo nada, grita. Adriana se joga ao lado dele, segurando sua mão. César, pelo amor de Deus, não me deixa. O caos se instala. O medo se espalha pelo salão. E naquele instante, todos percebem,
algo terrível acaba de acontecer. No povoado, Marina chega em casa e encontra seu tio, que logo quer saber o que Saul queria. Com um olhar pensativo, ela conta que ele quer reatar, casar e assumir os filhos como se fossem dele. O padre, indignado, considera a ideia absurda e questiona se ela rejeitou a proposta. Marina, no entanto, se mantém em silêncio. Antônio passa por ali e avisa que vai sair um pouco, enquanto o padre insiste para que a sobrinha não pense em voltar para Saul. Mas Marina continua sem dar uma resposta. Enquanto isso, Saul chega à Cruz de Amor e encontra Augusto, que quer saber como foi sua conversa com Marina. Saul responde com confiança, dizendo que foi bem e que ela ainda parece estar dividida entre ele e Linhares. Convencido de que alcançará seu objetivo, ele garante que Marina acabará aceitando voltar para ele. Augusto lembra que isso é um negócio e que não há tempo a perder, pressionando Saul a resolver logo a situação. Renata está com Carina e Álvaro quando Antônio os encontra e os cumprimenta. Curioso, ele pergunta o que fazem ali. Álvaro revela que acabaram de se casar e que querem a bênção do padre. No entanto, Antônio informa que ele está ocupado com Marina no momento e não poderá atendê-los. Renata sugere que podem se reunir na fazenda para um jantar de comemoração, onde o padre poderia ir mais tarde. Carina hesita, lembrando-se de que Jerônimo está preso, mas Renata assegura que isso será resolvido em breve. Antônio gosta da ideia e se compromete a levar o padre até a fazenda. Lázaro, emocionado, declara que aquele é o dia mais feliz de sua vida. Na prisão, o advogado conversa com Jerônimo, que conta seu plano. Renata dará dinheiro a Álvaro para que ele testemunhe a seu favor. O advogado, porém, o alerta para não confiar cegamente em Álvaro e aguardar os desdobramentos. Ele enfatiza que se tudo correr bem, essa pode ser a peça-chave para sua liberdade. Na cidade, todos estão reunidos no hospital, aguardando notícias de César. Constanza, aflita, lembra o quanto ele estava feliz antes do ocorrido. Julieta confessa que no primeiro momento, pensou que ele estivesse morto. Matias concorda, dizendo que todos tiveram esse temor. Inês tenta confortá-los, reforçando que precisam ter fé, pois César ainda pode realizar seu sonho de ir a Paris. Isidro assente, repetindo que desistir nunca foi uma opção. Benjamin tenta manter a esperança, mas a incerteza o consome. De repente, o médico chega com uma expressão grave e diz que infelizmente, César não tem muito tempo. Ele chama Benjamin e Adriana para vê-lo, deixando todos abalados com a notícia devastadora. Na mansão, Roberta e Germano estão na cama, envolvidos pelo calor do momento. Ele menciona que precisam encontrar uma maneira de continuar se vendo, e Roberta sugere que isso acontecerá quando ele se divorciar. Germano, entretanto, alerta que isso pode demorar, e que não consegue ficar longe dela. Intrigada, Roberta questiona por que ele ainda mantém esse casamento, considerando que ele é um homem atraente e sua esposa não tem nada a ver com ele. Germano confessa que inicialmente se interessou pela posição da família dela, que é muito bem-sucedida. Roberta percebe que a esposa dele é uma empresária influente e quer saber se há outra mulher em sua vida. Germano admite que nunca deixou sua esposa por ninguém, mas garante que com Roberta, tudo é diferente. No hospital, César, já muito fraco, se despede de Benjamin e Adriana.
Ele agradece pelos momentos felizes que viveu ao lado deles, especialmente pelo carinho do pai nos últimos tempos. Adriana, segurando sua mão com força, declara seu amor por ele. Minutos depois, César dá seu último suspiro. O quarto se enche de dor e tristeza, e os dois choram amargamente sua perda. Na recepção, os amigos e familiares de César relembram sua trajetória. Inês comenta sobre sua dedicação ao trabalho, enquanto Constanza fala da parceria que tiveram no centro. Julieta confirma que ele sempre foi um amigo leal. Honório, tentando amenizar a dor, diz que o mais importante é que ficarão com as boas lembranças. Nesse momento, Adriana se aproxima e, com a voz embargada, anuncia: César morreu. Um silêncio devastador se instala, e a tristeza toma conta de todos. Na fazenda, Alisson e Aníbal conversam quando Augusto chega, dizendo que veio buscar Aníbal. Logo depois, Renata chega acompanhada de Lázaro e Carina, chamando Alisson para entrar em casa. Augusto, curioso, pergunta a Renata como Jerônimo está. Ela responde que ele está bem, mas que precisa resolver alguns assuntos urgentes. Em seguida, se despede e entra, determinada a encontrar uma solução para os problemas que a cercam. Dentro da casa, Lázaro e Carina anunciam que já estão casados. A alegria se espalha pelo ambiente, e Manuela sugere que todos comemorem. Nesse momento, Renata chega e conta que organizarão um jantar especial, onde o padre dará a bênção ao casal. Todos aprovam a ideia, e Manuela decide que Alisson vai ajudá-la com os preparativos. A jovem não se anima muito, mas Renata insiste que todos devem contribuir para a ocasião especial. Na cadeia, Antônio visita Jerônimo e, mesmo sabendo que o momento não é ideal, traz um assunto importante à tona. Jerônimo, porém, já suspeitava há algum tempo e confirma sua desconfiança, acredita que Renata é a filha biológica de Regina. Se isso for verdade, será uma enorme alegria para todos e um grande alívio para Renata. Antônio explica que será necessário um exame para verificar se ela possui o mesmo problema cardíaco da filha de Regina, e Jerônimo promete convencê-la a fazer o teste. Na fazenda La Bonita, Priscila se aproxima de Hermínia e se oferece para ajudar a arrumar a mesa. Durante a conversa, ela menciona o boato sobre Matilde carregar uma maldição e quer saber se é verdade. Hermínia explica que todos os noivos de Matilde morreram, e por isso, muitos acreditam que ela traz azar. Priscila fica surpresa com a revelação. De volta à cadeia, Antônio pede a Jerônimo que não receba Marina quando ela for visitá-lo. Ele explica que vê-la ali, especialmente ao lado de Renata, a deixa muito abalada. Jerônimo se sente dividido, pois Renata é a mulher que ele ama, mas Marina é a mãe de seus filhos. Antônio conta que um ex-noivo de Marina reapareceu e que o padre está preocupado, pois o homem tem vícios e não parece confiável. Jerônimo, por sua vez, afirma que Marina precisa de alguém que a ame e cuide bem dos filhos, e que deve se afastar desse homem o quanto antes. Na fazenda, Carlos informa a Renata que dará o dinheiro para que ela entregue a Álvaro. No entanto, ele quer acompanhá-la. Renata, porém, prefere pedir a Antônio para levá-la, pois Carlos tem muitas responsabilidades na fazenda. Carlos concorda, mas pede que se Antônio não puder, ela o chame. Renata garante que fará isso. Ainda na cadeia, Jerônimo pede que Antônio aconselhe Marina, mas ele hesita, argumentando que ainda não conhece Marina tão bem. Jerônimo considera a possibilidade de falar com ela pessoalmente,
mas Antônio acredita que isso pode piorar a situação, causando conflitos com Renata. Assim, ele aconselha Jerônimo a esperar um pouco mais. Na Cruz de Amor, Aníbal informa a Augusto que Alisson o convidou para um jantar na Fazenda Bonita e pergunta se pode ir. Augusto permite, mas avisa que depois precisam conversar. Aníbal, desconfiado, pergunta se Augusto quer que ele conte tudo o que acontecer lá. Augusto apenas o encara, sem dar uma resposta direta. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, o diretor da ala confidencia algo ao telefone. Em seguida, dirige-se a Branca e Fina, garantindo que tudo aconteceu exatamente como planejado. Fina sorri satisfeita e afirma que, a partir daquela noite, as coisas vão mudar. O diretor confirma, deixando as duas animadas com o desenrolar de seus planos. Na casa de Constanza e Honório, o casal chega acompanhado de Adriana e Matias. O clima tranquilo é quebrado por um choro de bebê. Constanza corre para ver o que está acontecendo e encontra Amparo no carrinho. Com um olhar confuso, ela pega a criança nos braços e diz que vai averiguar o que está acontecendo. Gritando por Corina, Constanza percorre a casa, mas não obtém resposta. Matias, intrigado, pergunta quem é Corina, e Honório explica que é uma mulher do centro que parece estar se aproveitando da generosidade de Constanza. Ela retorna dizendo que Corina não está na cozinha nem no quarto de hóspedes. Honório se irrita e exige saber onde essa mulher está. A preocupação cresce, e ele pergunta se Corina abandonou a criança na casa deles. Constanza, sem palavras, não sabe como responder. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.